glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pai amado e bendito, Deus autor e consumador da minha fé, eis-me aqui. Pela tua graça, sou o que sou, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Juntos nós vamos ouvir coisas, com certeza, que até anjos anelam para escutar nesta manhã. Vou passar rapidamente alguns slides, só para você ver como nós chegamos a este tema. Aula 1, nós fizemos uma introdução ao livro. Não explicamos alguns detalhes, pontuamos algumas coisas, vimos algumas páginas do livro, nós falamos um pouco da intenção do nosso apóstolo no livro, na aula 1. Na aula 2, nós já viemos com um subtema. Que este primeiro versículo, que já está no início do livro, diz: digam os remidos do Senhor. E aí, o que os remidos têm dito? O que os remidos vão dizer? O salmista Davi, sabe, ele profetizava alguma coisa que os remidos do Senhor dos dias de hoje, da nossa geração, tem que ter uma palavra. E aí nós fomos passeando e começamos dizendo o quê? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Aí entendemos as boas obras do Senhor. Depois na terceira aula, então, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, aí nós vimos que havia que tomar-se uma posição, uma postura, entendendo esse nosso momento de dívidas canceladas. Havia um escrito, que é a lei, que já havia sido cancelada. Depois, na quarta aula, a verdade vos libertará. E aí nós explicamos detalhes de por que Pilatos perguntou o que é verdade. Até hoje as igrejas andam com rótulos, ninguém consegue entrar nesse eixo real da verdade. A revelação dada ao apóstolo Paulo mostra a verdade. Vamos lá na quinta aula. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que pobreza era essa? Que riqueza era essa? Ele se fez carne, ele se fez pobre de espírito. A maior pobreza que alguém pode ter nesta terra é a pobreza de espírito. Por isso que ele disse aos pobres: prega o evangelho. Aos pobres, prega o evangelho. Para que atinjam qual riqueza? A riqueza espiritual. Sexta aula, Cristo vive em mim. E aí nós explicamos, né? Cristo vive em mim é esse. Qual é a essência disso? Qual a importância do remido do Senhor? Entender exatamente o que é esse Cristo vive em mim. Depois, na sétima aula, remidos do pecado. Ou seja, só consegue ver Cristo realmente vivendo na sua vida se você se livrar da culpa do pecado. Você entender esse sacrifício perfeito de uma vez por todas. Na oitava aula, nós falamos que fostes regenerados, que é a continuidade. Nós fomos remidos do pecado e fomos regenerados. E aí nós vimos que não era de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra, que vive, que é permanente. Pois na nona aula, mortos ao pecado. O que é isso? Quando às vezes um filho de Deus dá aquela escorregada que é natural, irmãos. E aí nós temos que entender que a pessoa entra em quem? Correção, disciplina, açoite, entra em sofrimento, vive expectação de juízo, é cheiro de morte. É cheiro de morte. Porque nós lidamos com a morte, com a parte morta. Que nós temos que viver aqui mortos ao pecado. Se mexe com o pecado, a coisa, desculpa aqui a expressão, né, esdrúxula, a coisa fede, né, como diria o bom carioca. 10ª aula. Deus é soberano. Aí você começa a entender, peraí, tem as debilidades e tal, mas eu sei que isso tudo é um projeto, é um plano de Deus. Eu descanso em quê? Na soberania de Deus. E nós detalhamos a soberania de Deus de uma maneira maravilhosa. Depois, na aula 11, a circuncisão de Cristo. Aí nós entendemos que nós viveríamos com essa sabedoria, com esse conhecimento, que uma classe de segurança, sabendo que pela soberania de Deus, nós agora éramos circuncisos por quem? Por Cristo. Que é a circuncisão? A purificação. É o paracleto, é o advogado, aquele que está a todo tempo. É a justificação. Então a circuncisão é se sentir limpo, é se sentir capaz. Não tenho que agora jejuar de novo, que pagar o preço, que ir num batistério, que me afastar da igreja um tempo. E você não tem prazer no pecado. Por quê? Porque você já está numa situação de afinidade com Deus. Que nós vamos avançar no 12ª aula.
Vitória pelo conhecimento. E aí você foi caminhando e vendo, opa, peraí, todas essas etapas, elas vão se conectando, elas são conexas. Tem que crescer. E a vitória vem por onde? Pelo conhecimento. Então você, porque irmãos, o evangelho de uma maneira geral, ele tem gerado na vida do povo muita condenação. As pessoas mais frustradas, onde ficam os manicômios mais lotados, pessoas que às vezes vão acabar nas grades, atrás de prisões, são pessoas que foram criadas num lar evangélico, às vezes com tanto zelo, mas sem conhecimento. E a vitória por todas essas coisas que Paulo tanto fala e tanto narra, daquela luta entre a carne e o espírito, o espinho na carne, quando ele fala que o bem que prefiro não faço, o mal que não quero habita em mim, foi quando o Senhor disse para Paulo, ele disse, a minha graça te basta. E aí na 13ª aula nós falamos sobre crescei na graça e no conhecimento, o grande conselho do apóstolo Pedro, que está em 2 Pedro 3,18, que é um texto que eu cito sempre, porque ele narra a qualidade de vida espiritual que teriam aqueles que entendessem as coisas de Paulo, que estão aonde? Em Atos? Não, alguém me perguntou essa semana pela internet, bispo, mas o apóstolo Miguel Ângelo se batizou e batizava, num tempo que eu frequentava a igreja, o apóstolo Paulo se batizou e batizava. Eu falei assim, meus queridos, o apóstolo Miguel Ângelo estava crescendo ainda, não conhecia a revelação da graça, quando conheceu parou. O apóstolo Paulo, nos Atos dos Apóstolos, não pregava a graça ainda na sua essência, ele estava na fase de o quê? Crescimento para a graça, e ele, forçado pelos judeus, teve que fazer coisas de judeus. Depois ele diz, ingloriamente confesso. E quando ele escreve as 14 epístolas, ele diz, não me enviou Cristo para batizar. Os romanos, ele diz, foste batizado na morte de Cristo. Então, por aí, a gente vai explicando, meu amado, coisas espirituais com coisas espirituais. E na 14ª aula, nós vimos frutificando em toda boa obra. Você entendeu que tem a vitória gera frutos. Você cresceu na graça e no conhecimento, e aí nós vimos como é que funcionava esse frutificando em toda boa obra. 15ª, transbordareis sabedoria e entendimento. Aí nós falamos, desde que nós começamos na 13ª aula a falar de conhecimento, nós fomos desenrolando, não é, alguns pontos sobre conhecimento. Falamos da epistemologia, do conhecimento vulgar, do conhecimento filosófico, do conhecimento teológico e do conhecimento científico, e fomos avançando e entendemos que hoje nós temos um chamado que é o quê? Transbordar sabedoria e conhecimento. Isso era uma palavra profética para os nossos dias. E para nós transbordarmos, aula 16, conheçamos e prossigamos em conhecer. O maior erro de alguém que lida com o conhecimento, que lida com a revelação de Deus, é achar que já está no máximo. Eu sou bam. Eu declaro e oro, e eu sempre uso na minha vida aquela palavra de Paulo, quando ele diz aos Coríntios, diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe, amados? Porque nós lidamos com a carne. A gente não pode ignorar a carne. Não. É o tempo todo. Você acha o quê? Isso não é fácil para ninguém. Isso não era fácil para Paulo, como vai ser fácil para mim? Enquanto você está vivo, enquanto você acordou, ok, olha, estou vivo, o seu coração está batendo, cada batida é a confirmação de que Deus quer você nesta terra. E você tem que valorizar isso. E o teu compromisso e a tua responsabilidade é o quê? É buscar a comunhão com Ele, o conhecimento. Só se atinge isso pelo conhecimento. A Bíblia só fala, irmãos, a Bíblia só fala se Deus revelar para você. Se Ele não revelar, você vai ler a Bíblia e vai ficar enroladaço, como eu fiquei tantas vezes na minha vida. Como eu me enrolava quando lia a Bíblia. Bíblia sem revelação gera confusão. Cuidado. Procura ver o que está escrito na Bíblia, para não dar chance, não dar oportunidade para qualquer um que venha te questionar. Como disse Paulo, você pode defender a razão da sua fé. Aula 17. Sabendo que não foi, aí pronto, aí é sabendo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Aí você então já está entrando o quê? Numa classe de sabedoria tremenda. Aí você não vai mais confundir Deus com valor. Deus não é valor, Deus é amor.
Deus, D-E-U-S, A-M-O-R, 4 letras que se trocam. Deus é amor, Deus não é valor. 18. Mediante, então não foi coisas corruptíveis, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo disse assim, se a nossa esperança se limitasse a esta terra, ou a esta vida, nós seríamos os mais infelizes. Chegamos à 19ª aula. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Confirmado o valor da vossa fé. Nós temos 5 tempos aqui, 5 momentos. Confirmado o valor da vossa fé. Onde está o valor da tua fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem, não é qualquer pregação, é a palavra de Cristo. Então o valor da tua fé, ela vai estar sendo diferenciada. A fé é a mesma, o dom é o mesmo, mas ela vai estar sendo valorada, como diria o grande Miguel Reale, um dos doutrinadores do direito, ela vai estar sendo valorada de acordo com o que você ouvir. Eu, com humildade diante de Deus, posso dizer, obrigado, Senhor. Eu me sinto com o dever cumprido mais uma vez nesse ano de 2011. Porque nós temos ouvido a voz de Deus às terças-feiras. Deus confirmou muitas coisas no seu coração, glórias e honras na revelação. Depois, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Não perece, ela está conectada à eternidade. Depois, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, ou seja, nós temos aqui 5 momentos. Essa revelação de Jesus Cristo é o que nos conecta ao arrebatamento da igreja. Tem que começar agora. Romanos 5,17 diz que pelo sacrifício de Cristo nós vamos reinar aonde? Começar a reinar o quê? Aqui, em vida. Tem que começar agora. Então, como é que se entra nesse eixo? 1 Coríntios 13:8 diz o quê? O amor, irmãos, lembra? Deus é amor, eternidade. O amor é o quê? Eternidade. O amor jamais acaba. Então, vamos valorizar menos aquelas aparências, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, não fica muito aquele irmão fala tanto em línguas. Olha, aquele irmão grita alto, hein? E aquele ali tem que estar no culto porque ele grita. Irmão, não valoriza muito isso não, irmão. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior, Deus vê o coração. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos. Paulo é tremendo, né? A Bíblia, as 14 epístolas explicam a Bíblia, irmãos. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele está falando, olha, é carne e espírito. Essa carne vai ser aniquilada, essa parte, isso que é débil, isso que nos atrasa, que nos segura, que a gente tem que estar todo dia se esforçando para não cair, para aprender mais, para estar mais forte, para estar mais firme. Porque vêm as frustrações, vêm as tristezas, vêm as decepções. O mundo está aí. Depois daqui ele diz, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, nós conhecemos Deus, mas nós ainda não chegamos à plenitude. Nosso corpo de humilhação, como ele dizia aos Coríntios 15:50, 1 Coríntios 15:50, ainda não foi transformado em corpo de glória. Então, por causa dessa debilidade, nós não conseguimos ver tão excelente assim. Temos que ter essa humildade. Como ele fala em 2 Coríntios, se não me engano, 3:5 também, que a nossa suficiência vem o quê? De Deus a cada dia. Então ele diz, olha, vemos hoje como se por um espelho. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Esses 3, olha a manifestação triúnica aí. Fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Qual é o maior? O amor. Está na palavra. O maior é o amor. Deus é espírito, já está ali. Então, a definição de Deus, Deus é espírito. Esse espírito, ele se manifesta de que forma? Pelo amor. Por isso que eu disse, nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O amor é o eixo. O amor é o centro da revelação. O amor é o espírito. Quando Paulo fala, inclusive, em algum momento, que ele fala assim, andai em amor. Em outro ele diz no Gálatas 5,16, andai no Espírito. Então é uma complementação, né? Uma completude. Porque o reino de Deus, aí vamos ver então o que é. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida
nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha a triunidade de novo. Olha o que é o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é aquela alegria na carne. Nós não ignoramos a carne, nós tratamos bem da nossa carne. Eu gosto de festa. Se tem uma pessoa que gosta de festa aqui, sou eu, irmão. Mas eu tenho um perfil hoje, né? Um feeling, que é esse principal sobre o reino de Deus. Então, apenas reforçando, nós já passamos por esse texto, mostrando o quê? Que nós temos que nos encher do Espírito, porque somos casa espiritual, e o reino de Deus é a alegria no Espírito. Então, sabendo, o próximo quadro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então isso aí eu mostrei o quê? Que 1 Pedro estava falando, que nós temos um fútil procedimento legado pelos nossos pais, que é a nossa geração na carne. Involuntariamente, o pecado da conjunção carnal hoje, o leito sem mácula, o casamento é abençoado por Deus, não há pecado em si. Mas há uma raiz do pecado em Adão e Eva. Esses pais que nos legaram isso não são exatamente os nossos pais, no meu caso João e Luísa e o seu pai, mas os pais Adão e Eva, com o pecado que cometeram no jardim do Éden. Então, mais pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, irmãos, se não houvesse a morte na cruz, o derramamento de sangue e a ressurreição, nada disso estaria sendo manifestado hoje. É por isso que a gente tem que crer assim. Temos que avançar nessa revelação, senão nós ficamos presos aos rudimentos, aquilo que é antes de Cristo. Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz: olha, ensina o evangelho segundo o Cristo, lembra do Cristo ressuscitado, segundo o meu evangelho, quando Paulo fala a Timóteo. Então Pedro vem aqui no versículo 4 dizendo: para quê? Para uma herança incorruptível, ou seja, uma herança eterna, uma herança atemporal, uma herança que não está sujeita à corruptibilidade desta terra, uma herança que passa já nesta terra em nossa vida, que é a glória de Deus, que há de ser revelada e concluída no arrebatamento da igreja, confirmada. Por isso que o crescimento tem que ser o quê? Um avanço, dia a dia, de glória em glória. Ele diz: reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se quando? No último tempo. O último tempo são aqueles que vão o quê? Chegar ao tempo do arrebatamento da igreja de Cristo. Isso tem que ir sendo revelado, isso tem que ir sendo, para que seja o quê? Confirmado, para que seja concluído. Agora é interessante você ver aqui o seguinte: reservada nos céus, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha, voltou aqui, ó, valor da vossa fé. Está em que o valor da vossa fé? Está no valor financeiro, econômico, está no dinheiro, ou está em Jesus? Ou está no verbo? Ou está no logos? Ou está na palavra? Aí ele diz: porque essa sim é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em quê? Em louvor, glória e honra, mesmo apurado por fogo. Nós agora somos batizados em Cristo o quê? Com o Espírito Santo e com fogo, apurados com fogo. Então agora, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Então, ou seja, nós temos aqui 5 momentos. Essa revelação de Jesus Cristo é o que nos conecta ao arrebatamento da igreja. Tem que começar agora. Romanos 5,17 diz que pelo sacrifício de Cristo nós vamos reinar aonde? Começar a reinar o quê? Aqui, em vida. Tem que começar agora. Então, como é que se entra nesse eixo? Tem gente que tem medo da glória de Deus. Opa, glória não, glória eu não recebo não, glória eu recebo a glória de Deus, irmão. Porque eu tenho que receber essa glória para passar para Ele, e tenho que receber dele para passar para você. Ore, busque,
Busque essa ligação, essa honra de Deus. Diga: Senhor, eu quero ver isso na minha vida, eu quero experimentar isso na minha vida. E você vai ver o divisor de águas na sua vida. E eu encerro este culto dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Eu sou um vaso de barro nas tuas mãos, tu és oleiro, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, opera em mim tua vontade, Senhor, eis-me aqui, sou vaso de barro pra te servir.